Sejam muito bem-vindos ao Confabulando, diálogo sobre a infância. O Confabulando é uma série de 3 eventos online e presencial, que acontecem aqui na sede da Colmeia, na Pituba. São episódios nos quais nossos especialistas colmeiam recebem especialistas convidados para tratar de temas que é o nosso propósito há 43 anos. Hoje, abriremos a temporada de 2025, com a ilustre e já conhecida presença de Daniel Becker, renomado pediatra sanitarista, que conversará conosco sobre inteligência artificial, grandes potenciais e grandes riscos. E no dia 23 de agosto, teremos nosso segundo episódio do ano, com Thiago Queiroz, para falar sobre o que você tem feito pelo futuro dos seus filhos. Carol Bittar, por sua vez, finalizará a temporada esse ano, nos mostrando como educar nossos filhos emocionalmente fortes. O Confabulando acontece em 3 sábados, uma vez por mês. E nós estamos no primeiro sábado de aprendizagens e emoções. O evento desse ano conta com o patrocínio da Abelhuda Educação e do Somos Educações. Sejam todos muito bem-vindos ao Confabulando 2025. Quem está aqui presente acabou de receber o acolhimento do Espaço Musical, grande parceiro da Escola Colmeia, que é Gabriel Macedo. Ele, do Espaço Musical, é o nosso professor de musicalização para os estudantes do Grupo 1 ao Grupo 5, sobrinho do grande guitarrista baiano, Armandinho Macedo. Quanta honra, Gabriel! Eu, como mãe colmeia, falo com todo o meu coração e realizada por meu filho e os meus 2, em breve, estarão lá, de uma escola que eu deixo com o coração tranquilo, por saber que ele é acolhido, ouvido, respeitado, ele cresce e desenvolve, vivendo, de fato, uma infância real, como eu prezo pela educação deles. E, assim, eu amo toda a estrutura, todos os profissionais, eu sou, assim, realmente realizada por nossa escolha e por saber que nossos filhos estão crescendo numa escola tão respeitosa e que desenvolve tão bem, de uma forma tão saudável, nossos filhos. Então, deixo aqui o meu agradecimento também à escola, a todos os profissionais envolvidos, que eu tenho um grande respeito e admiração. Agora, eu agradeço a presença de todos vocês e de todos os convidados que estão aqui online e presencial. Alba, eu deixo minha palavra com você. Bom dia a todos e a todas. É com o coração sempre muito expandido que estamos aqui na Escola Colmeia confabulando, né? Trazendo diálogos sobre a infância. A infância como uma fase quase que sagrada da vida, que trazem marcas e nos constituem quem somos, né? E hoje tenho o prazer de trazer um diálogo onde a saúde e a educação se encontram, se abraçam para transmutar, para buscar possíveis respostas para problemas complexos, que temos muitas inquietações e certezas ainda nenhuma, porque estamos entendendo como as inteligências artificiais funcionam. E é nesse sentido que eu convido para sentar aqui comigo o Dr. Daniel Becker, para que a gente possa continuar se abraçando, esse abraço afetivo, esse abraço acolhedor, esse abraço que entende as expertises e os múltiplos olhares das distintas áreas para entender as infâncias, entender a complexidade do ser humano e nos ajudar a buscar este enfrentamento para o cenário que está posto diante das inteligências artificiais, que hoje ganham uma força muito transformadora no nosso tempo, carregada de promessas, ao mesmo tempo que traz incertezas. Nesse cenário das inteligências artificiais e com o compromisso de aprofundar a nossa reflexão e buscar estratégias de autorregulação para nos educar e educarmos as nossas crianças, estamos aqui confabulando uma vez mais. Para acalorar esse diálogo, eu convido vocês a imaginarem metaforicamente que estamos diante de um espelho mágico, daqueles que nas histórias revelam não apenas o que somos,
mas o que podemos vir a ser. Hoje, esse espelho não é feito de vidro e prata, mas de algoritmos de dados, e o seu reflexo é a inteligência artificial, que nos convida a uma aventura de descobertas sem precedentes. Um universo onde a máquina nos convida a viver uma aventura que há poucas décadas atrás parecia que estávamos no reino da ficção científica. Estamos testemunhando uma era onde a inteligência artificial está redefinindo o que é possível. Pense, por exemplo, em questões complexas. Na medicina, onde o algoritmo, baseado, nos dados que fornecemos a eles, pode nos dar possíveis respostas com uma precisão e uma celeridade que muitas vezes ultrapassam, a capacidade humana. Ou na sustentabilidade, onde a inteligência artificial otimiza o uso da energia e seus manejos de recursos, nos ajudando a pensar possíveis estratégias e pensar caminhos mais verdes para o nosso futuro. Recentemente, estamos aprendendo a lidar, a conviver com a inteligência generativa, como o ChatGPT, cada vez mais usual no nosso cotidiano. Ele traz, de uma forma artificial, numa linguagem programada, a capacidade de escrever poemas, códigos, roteiros de filmes, minha gente, com uma fluidez impressionante que, muitas vezes, a gente fica em dúvida até onde é a criação artificial e a criação humana. E coloca a produtividade em patamar inimagináveis. No entanto, diante de toda essa inovação, que aparentemente nos projeta pontos de luzes, e o seu potencial, há também um potencial risco. Um risco de não saber lidar diante daquilo que está colocado no cenário posto. É aqui que a reflexão se torna mais urgente, especialmente quando pensamos nas nossas crianças, nas novas gerações, que estão crescendo imersas nesse ecossistema digital. Estudos recentes têm apontado o aumento do desafio relacionado à saúde diante do uso excessivo de telas e interações digitais. A forma como a IA coleta dados e utiliza esses vieses algoritmos é capaz de fazer uma personificação automatizada que pode produzir e produz estereótipos, limita o limiar do acesso à diversidade de experiências e influenciar de forma sutil, porém constante, nos nossos modos de sentir, pensar e se relacionar com outros. E aí, minha gente, sempre fica aquela pergunta: estamos preparando as nossas crianças para um mundo onde a criatividade humana será desafiada por inteligências cada vez mais sofisticadas? Como garantir que a inteligência artificial seja uma ferramenta de emancipação e não de aprisionamento? É por isso que estamos aqui, para poder pensarmos enquanto sociedade, enquanto pais, mães, pessoas interessadas em educação, buscando fazer essa interface do diálogo entre ciência e educação, para poder pensarmos algo que é importante, urgente e necessário. Como lidar diante desse cenário. E aí, nesse contexto, eu quero confabular com o Dr. Daniel Becker, onde a gente sabe que na primeira infância, especialmente na idade de crianças muito pequenas, de 1 a 6 anos, o lugar dos afetos, do corpo, um lugar que a gente sabe que a aprendizagem é a relação. A criança precisa interagir, viver de corpo inteiro, ter tempo para se conectar com as experiências, que não é a experiência da aceleração. Para a gente aprender, é preciso tempo e apoio contínuo. É preciso tempo para pensar, formular hipóteses, para imaginar futuros possíveis. É preciso tempo para poder ser criativos, que a celeridade da máquina, por mais precisão e respostas
imediatas que nos tragam, não vai responder às necessidades do humano. E aí eu te pergunto, doutor Daniel Becker, nessa fase da vida em que a aprendizagem se dá pelo corpo e pela experiência direta com o mundo, quais os riscos de uma introdução cada vez precoce do uso da inteligência artificial na vida das nossas crianças pequenas, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento das competências sociorrelacionais, que envolve empatia, saber lidar com frustração e o desenvolvimento da criatividade? Bom dia, Alba. Bom dia a todo mundo. Bom dia, Colmeia. Prazer estar aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite, a Maristela, a Geisa, ao Paulo. Sempre um prazer voltar a essa escola maravilhosa. E eu queria começar, talvez, Alba, explicando um pouquinho, porque muita gente não tem muita noção do que é uma inteligência artificial. Eu também não tenho. Mas eu tenho, digamos assim, uma explicação que eu queria passar para vocês, digamos assim, noções do que a gente está lidando, para a gente poder entender riscos e benefícios e ameaças, etc. Inteligência artificial são sistemas altamente complexos de computador, de programação, que engolem quantidades brutais de dados. Então, você pode colocar numa inteligência artificial, num programa, toda a literatura humana já produzida, desde a invenção da imprensa até hoje, né, que são toneladas e toneladas de terabytes e não sei quanto de memória, e ele vai processar aquilo de forma que esse programa ele aprende a partir do input que você dá. Ele não só reproduz, ele aprende, ele se aperfeiçoa. Toda a relação com o programa de inteligência artificial se dá nessa base. Ele tem um autoaprendizado. Isso é bastante perigoso, né? Essa marca, essa característica, ela é muito importante a gente entender. E também, que inteligências artificiais nós estamos falando aqui? Existe uma que nós já conhecemos e que todo mundo usa praticamente no dia a dia, que é o algoritmo das redes sociais, do Google, do YouTube, né? Por que quando você está pensando assim, pode ser que eu queira visitar, esse ano eu estou pensando em visitar a Amazônia, quero conhecer Alter do Chão. Por que na mesma hora você pensou isso, você não conversou com ninguém? Por que um pouquinho de tempo depois você está lá no teu scroll, lá no teu feed, aparece uma pessoa fazendo um vídeo sobre Alter do Chão? Porque esse algoritmo percebeu que ele coleta dados seus o tempo todo. E ele percebeu que uma vez lá atrás você estava passando, scrollando o teu feed, e você parou um pouquinho mais de tempo quando você viu uma foto de Alter do Chão. Ele já detecta isso. Ele nos conhece na intimidade. Ele sabe os nossos desejos, sabe os nossos sonhos, os nossos medos, o que nos dá raiva, o que nos mostra, o que nos desperta curiosidade. Ele sabe disso tudo. É um sistema de inteligência artificial. Só que a diferença entre ele e um ChatGPT, que são os novos sistemas, Claude, ChatGPT, Gênesis, etc., os chineses, né, Manus e DeepSeek, esses sistemas, eles geram conteúdo. O sistema de inteligência artificial que o algoritmo das redes sociais representa não gera conteúdo ainda. Ele entende você, aprende contigo, ele seleciona conteúdo. Ele vai te mandar, vai fazer com que você radicalize cada vez mais sua opinião. Cada vez você vai querer ir mais para o Alter do Chão, cada vez você vai querer gastar mais dinheiro no Alter do Chão, cada vez você vai querer saber mais sobre o Alter do Chão. Só que isso, numa viagem turística, é inofensível. Mas quando se trata de uma preferência política,
você vai cada vez mais achando que aquela preferência política é a certa e que todo o resto está errado. E o debate desaparece, porque o outro lado está sempre errado. É só mentira, é só a narrativa deles. Isso faz com que se criem, por exemplo, as bolhas de desinformação, as bolhas de radicalização política, faz com que o debate político seja exterminado. Isso é um dos efeitos. Isso faz com que uma pessoa que segue um médico anti-vacina comece realmente a negar todos os benefícios da vacina, não é só da vacina da Covid. Porque não, se é a vacina com a Covid, cada vez vai receber mais conteúdo daqueles, porque ela parou para ver aquele médico ali uma vez, e aí, daqui a pouco ela está desacreditando de todas as vacinas, deixando o filho, né, se arriscar a pegar doenças graves. Então, o algoritmo da inteligência artificial, o algoritmo de inteligência artificial das redes, a gente não pode esquecer que é, sim, um sistema de inteligência artificial. Mas o ChatGPT e etc. são muito mais poderosos, porque eles criam conteúdo, por um lado. Segundo, eles hackearam a chave de toda a civilização humana. Qual é a base, eu pergunto a vocês, qual é a base da civilização humana? O que nos fez chegar até onde somos hoje, a espécie predominante do planeta, que constrói foguetes, que consegue a Lua, que cura o câncer, que constrói bombas nucleares? O que nos fez chegar até aqui? Uma palavra. Não é a inteligência, não é o pensamento. Pensamento... Oi? Não, também não é necessidade. Macacos também têm necessidades. Oi? Linguagem. Linguagem. Alguém falou linguagem. A linguagem é a base da nossa civilização. É o sinal mais alto, mais elevado da nossa inteligência. Né? A inteligência, claro, também conta, mas os animais também têm certas inteligências. Mas eles não conseguiram desenvolver uma linguagem tão sofisticada quanto a nossa. O que a inteligência artificial generativa fez? Ela hackeou a chave de toda a civilização humana, que é a linguagem. O ChatGPT fala e escreve melhor do que 99% da população do planeta. Eles são melhores do que a gente. Então, este representa, sim, um perigo muito grande. E aí, ainda dentro dessa explicação, o fato dele aprender conosco, ele não aprende só do conteúdo que o Sam Altman, lá, o CEO da ChatGPT, rouba de todos os jornais do mundo e não quer pagar nem um centavo de direitos intelectuais e joga lá no ChatGPT. Ele faz mais do que isso. Ainda não estão muito estruturados, mas em breve nós vamos ter robôs de inteligência artificial personalizados. Você vai ter no teu celular um íconezinho que você vai clicar, ali vai ser o teu avatarzinho de troca, de interação, que já existe, né? Tem adolescentes que já interagem com esses avatares, tem jovens, né, que inclusive 2 se suicidaram, um porque o terapeuta não impediu ele de suicidar, o terapeuta de IA, e o outro porque a namorada de IA incentivou ele, em última instância, a se suicidar. Ele falou que ia se juntar a ela nesse mundo fantasioso, e ela falou, ok, beleza, vamos lá, estou te esperando, uma coisa assim. Esses sistemas têm 2 características. Eles, primeiro, eles se alimentam não só do que a empresa joga ali, mas também do que nós colocamos. Então, eles nos conhecem em profundidade e são capazes, como eles geram conteúdo para-humano, muito parecido com a nossa humanidade, eles geram uma coisa muito, muito perigosa e muito importante, que é intimidade. Nós nos tornaremos íntimos dos nossos avatares de inteligência artificial. E eles são construídos para agradar. Né? Porque como a empresa, como a rede social quer que você fique e use o máximo possível de tempo, e ela coloca o algoritmo, a base do negócio é justamente colocar coisas que te agradem, por isso nós chegamos aonde estamos, nessa loucura, só o que nos agrada, só o que nos faz feliz, só o que nos engaja, só o que a gente acredita e vai acreditando cada vez mais. Né? A inteligência artificial também quer nos agradar, quer que a gente se sinta feliz em usá-la. Outro dia eu fiz uma pesquisa perguntando sobre
Era o quê, meu Deus? Sobre uma audiência pública de vacina que ia ter no final de julho. Provavelmente vai ter, não tem data marcada ainda. Aí ele queria saber sobre a audiência pública da vacina de meningite. Ele me contou umas lorotas lá. Eu olhei aquilo ali, não teve audiência pública ainda. Aí eu disse, de onde você tirou essa informação? Ele literalmente disse assim, você tem razão. Eu estava criando conteúdo falso, conteúdo, na verdade, ele não usou a palavra falso, né? Porque eu quero que você seja feliz. Basicamente, ele disse isso. É nesse nível de mentira. Tá? Isso tem outras implicações que a gente vai falar mais adiante. Então, primeira ideia, ele constrói intimidade a partir do que a gente alimenta para ele. Não só nossas informações técnicas, o que a gente quer fazer, o que a gente acredita. Não, é muito mais. Os nossos sonhos, os nossos medos, as nossas crenças mais profundas. Ele conhece, vai conhecer cada vez mais a gente. E os nossos filhos. E a segunda coisa é que não há inocência nesse jogo. Quem está por trás do ChatGPT, do Instagram, do WhatsApp, do X, etc., são os caras que estão alinhados com o Trump. São as pessoas de extrema-direita. Existe ideologia nessas redes, existe ideologia no ChatGPT. A gente não pode esquecer disso também. Não são programas isentos de manipulação de interesses e muito poderosos. Então, agora, voltando para a tua pergunta, eu tinha que fazer essa introdução. Respondendo de uma forma bem simples, eu falei da evolução da espécie humana que se deu, né, através da linguagem. Quais foram as características que nos diferenciaram? Desde há 5 milhões de anos, mais ou menos, nasceram os primeiros macaquinhos, que a gente chamava de hominídeos, que se ergueram, ficaram em posição ereta e começaram a fazer isso aqui, ó, oposição do polegar. Quem viu Ilha das Flores, do Jorge Furtado, um dos maiores cineastas brasileiros, pouco conhecido, Ilha das Flores é um curta imperdível. Se vocês não viram, é bastante antigo, deve ter uns 20 anos, mas é imperdível esse curta. Ele brinca muito com essa ideia. Telencéfalo altamente desenvolvido e polegar opositor. Essas são as duas características que nos diferenciaram da última espécie dos macacos. Telencéfalos, o nosso córtex começou a crescer e a gente começou a ser capaz de ter movimentos mais finos do que o macaco, que só faz isso. A gente começou a poder fazer isso. Né? Isso nos abriu portas de manipulação do mundo muito, muito poderosas. Desde essa época, nós passamos mais ou menos 5 milhões de anos na superfície desse planeta. Se a gente pegar esse período e colocar em 12 horas, Alba, imagina que 5 milhões de anos em 12 horas. O Homo sapiens, a nossa espécie, surgiu com 11 horas e 37 minutos. A revolução, as primeiras aldeias neolíticas, as primeiras, com os primeiros ajuntamentos humanos, surgiram mais ou menos ajuntamentos sedentários, né, que ficavam parados no mesmo lugar. O Homo sapiens era uma espécie nômade, né, que procurava cavernas para dormir à noite e passava o dia andando de canto em canto, procurando comida, raízes, folhas, frutas, depois caçando, depois que a linguagem se desenvolveu, que a gente foi capaz de caçar, né, foi através da linguagem que nós conseguimos nos sobrepor a espécies muito mais fortes do que a gente. A gente conseguiu se organizar e planejar e desenvolver armas a partir da linguagem que nos permitiu caçar. Então, até nós conseguirmos criar aldeias e iniciar a agricultura, e as primeiras aldeias passaram-se 11 horas e 45 minutos. Às 11 horas e 58 minutos, surgiu o Império Romano. Vejam bem, 2000 anos atrás. Faltava 2 minutos para o final do período. Acho que é mais ou menos isso. A Revolução Industrial,
que fez uma mudança profunda na humanidade, que fez com que a gente começasse a sentar mais, ficar mais dentro de casa, parasse de andar para lá e para cá procurando comida, né? Foi a Revolução Industrial, principalmente, que trouxe isso, né? Que a gente parou de plantar, assim, a grande maioria da humanidade se urbanizou, sentou, ficou parada, começou a trabalhar no escritório, veio o carro, tivemos a geladeira que trouxe a possibilidade de comer em casa alimentos conservados, depois a televisão que nos fez sentar cada vez mais. Ela aconteceu com 11 horas, 59 minutos e 58 segundos, 2 segundos antes do final do período. E os computadores surgiram 0,0015 décimos de segundo. Computadores de redes sociais que são, nessa cronologia, muito próximo. Então, a nossa espécie, ela evolui no tempo. Nós mudamos o nosso cérebro, o nosso corpo, ao longo de milhares de anos. A evolução é muito lenta. E nos últimos 15 anos, nos últimos 50 anos, houve uma mudança radical, mas nos últimos 15 anos, de 2010 para cá, gente, quer dizer, um quinto de décimo de quadragésimo de segundo, a vida mudou completamente. A forma como nós nos desenvolvemos na infância mudou completamente. Isso é muito grave. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Eu conversei com o Paulo aqui, o Gabriel, quando eu cheguei, estava falando que ele tem que se vestir de rei, botar o canarinho, o periquito no ombro e a coroa e uma roupa chamativa e um tênis maravilhoso que eu quero comprar igual para mim, dourado. Ele precisa disso porque ele precisa chamar a atenção das crianças pequenas. Eu falei, das crianças pequenas já estão assim, gente? A atenção é uma das habilidades mais fundamentais do ser humano. A atenção ela é importante para tudo, para se relacionar, para comer, para dormir, para aprender, para trabalhar, para tudo, para amar. Eu preciso estar presente, estar atento. A nossa atenção ela é formada na primeira infância. A primeira infância, como a Alba falou, é um período de desenvolvimento explosivo, com 1 milhão de sinapses cerebrais a cada segundo, de 0 a 2, 2 a 6 anos, um pouquinho menos, é uma velocidade espantosa de desenvolvimento, e tudo que a gente absorve é processado e vai ter consequências no nosso corpo e na nossa mente. Tudo. Cada segundo, cada interação. E a criança, como a Alba falou, precisa essencialmente de viver no mundo real como a espécie humana viveu até agora. Só que nós estamos roubando isso dela. Tem crianças que passam um dia sentadas na tela. Quer dizer, elas estão confinadas. Estão exiladas da natureza, do contato com o céu, com o ar, com a terra, com a folha, que é fundamental, é o território essencial para a criança, é onde o ser humano se desenvolveu, em contato com a natureza. Exilados da luz, que também determina muito da nossa saúde, né? A luz do dia, ficam na tela azul o dia inteiro, ou na televisão, ou enfim, dentro de casa, que seja, confinadas entre 4 paredes, o ser humano precisa de amplidão. Não interagem quase, interagem pouco com a família, interagem pouco com os pares, porque estão muito presos em casa e sozinhas e muito nas telas. Raciocinando pouco, porque aquela tela traz uma distração permanente, uma incapacidade de pensar e, especialmente, de prestar atenção. A atenção é, talvez, a habilidade humana mais atingida pelas telas. E eu estou falando de inteligência artificial da rede social. Quando vier a inteligência artificial do algoritmo, da generativa, vai ser muito pior, porque ela vai ser mais poderosa. Então, a criança fica ali distraída, treinando o cérebro para ser distraído, vendo conteúdos a cada 15 ou 30 segundos, que são extremamente prazerosos para ela, nada no mundo real pode imitar. Então, ela está sempre sendo feliz, e quando ela não é feliz com alguma coisa, ela faz isso, isso. Quer dizer, a vida, a gente não pode fazer isso com uma mãe chata que está enchendo o saco, dizendo que a gente tem que parar de brincar e dormir. Eu não posso fazer isso com a minha mãe.
Eu preciso aguentar, preciso discutir com ela, preciso debater, preciso colocar minha opinião, preciso chorar, fazer uma birra, resistir e, em algum momento, ir para a cama, porque eu preciso ir para a cama, e vou aprender que eu preciso ir para a cama às 8 horas da noite. Na tela não precisa nada disso, é só fazer isso aqui. Ó. Não gostou? Passa. Tá? Depois vamos falar o que vai acontecer com o ChatGPT, etc. Então, a atenção da criança está fragmentada, não presta mais atenção em nada. Tudo que fica fora desse mundo perfeito é chato. Então, é chato uma mãe falando, é chato o professor falando, é chato uma leitura, um livro fica chato. E ela deixa de ser criativa, porque ela não precisa ser criativa. Ela não precisa inventar uma brincadeira quando ela está entediada. Exatamente. Ela tem aquilo ali que é o prazer absoluto. E, claro, fica parada também, o ser humano ele evolui no exercício. Então, todas as características que levaram a espécie humana a se desenvolver, a ser o que nós somos hoje, estão ausentes da vida dessas crianças, de muitas delas. É claro que não é o caso da maioria de vocês, mas quando o Gabriel me fala que uma criança de 5 anos não consegue prestar atenção, me preocupa muito. Então, vejam o poder que esse mundo digital tem sobre os nossos filhos e a importância, inclusive na questão da inteligência artificial, da gente permitir que eles se desenvolvam antes de terem acesso a esse tipo de mundo. A gente precisa entender que criança tem que se desenvolver aqui e agora, no mundo real, em relação com a gente, com a natureza, com os amigos, com o céu, com a escola, com o professor, com os objetos vivos. É isso. E aí, doutor, muito obrigada, doutor Daniel. E aí eu fiquei pensando, né, quando você traz, né, a importância de a gente entender como essas inteligências, né, funcionam. Eu, me preparando para esse diálogo contigo, né, me deparei com a pesquisa, né, promovida pelo Instituto Alan Turing, que é um pai, né, da linguagem, né, da inteligência artificial, em colaboração com o Instituto, né, LEGO, realizada na Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong, que foi publicada recentemente, agora em junho, e os dados foram assim, alarmantes. Então, claro, por amostragem qualitativa, participaram da pesquisa 780 crianças de idade de entre 8 e 12 anos, e 1.001 professores, e colocou lá que mais de 52% das crianças de 8 anos já estão ali, ó, usando a inteligência artificial. E o que eles buscavam entender mesmo, começavam a entender o comportamento diante da linguagem generativa, do ChatGPT. Né? E aí fizeram vários recortes de estudo. Então, por exemplo, né, começaram lá a entender, mapear quais eram as motivações de crianças de 8 anos quando sentavam, né, e buscavam o ChatGPT. Né? Então, buscavam para poder ter entretenimento. Então, criar um monstro, assim, acolá. Ou seja, por ter uma celeridade, que é importante, né, que a gente, na verdade, a gente busca a importância do tempo para a criança imaginar mundos possíveis, criar, desenhar, moldar, todas essas habilidades que são estruturantes para o desenvolvimento humano, né? Para compreender também a vida, buscando soluções possíveis. A inteligência artificial, rapidinho, num clique, né, dava ali pronto. E aí dava uma sensação prazerosa, né, os estudos apontavam isso, né, de resposta para eles. Os maiores, né, de 9, 10 anos, buscavam para entretenimento e também para as respostas, buscar a resposta daquilo que eles ouviam no cotidiano das escolas, que, por sua vez, chamando a atenção da importância de cada vez mais, nós, adultos que estamos na relação com as crianças, fazermos perguntas inteligentes para as crianças, porque eles chamam a atenção que, ainda o que temos não é uma inteligência artificial, mas uma linguagem, né, uma inteligência de imitação, porque ela, na verdade, o algoritmo produz informações, códigos, a partir daquilo que a gente oferece para ele. Nós é que oferecemos os conteúdos, né, os dados, e eles trabalham diante daquilo que eles querem manipular. Né? E aí traz que, assim, perguntas objetivas, né, porque muitas vezes entregam trabalhos prontos, né, e traz um dado alarmante. Nós estamos sabendo que as crianças estão fazendo uso disso, né? Copia e cola, Ctrl-C, Ctrl-V, traz, entrega para nós, escola, ou, né, nós, famílias, aceitamos isso e sequer questionamos, trazemos uma pergunta elaborada de uma forma diferente que valorize a cultura e o fomento da cultura do pensamento, que é uma habilidade que se desenvolve, e a gente vai fazendo de conta que isso não está acontecendo nesse cenário, e dá um salto mais adiante, né? Tem muitos elementos na pesquisa, foi publicado agora em junho, e traz que dos professores entrevistados, um dado alarmante, que
mais de 80%, isso na Inglaterra, tá, gente? A pesquisa, né, foi publicada. Mais de 80% confiam na inteligência artificial. Ou seja, nós que somos os adultos, que temos esquemas, né? E temos a possibilidade de um pensamento crítico, de estabelecer mais conjecturas, relações, estamos confiando, sabendo que são dados manipulados, né? Alguém induzindo nossa forma de ver, sentir, né? Se projetar nesse mundo, estamos aceitando a inteligência artificial como verdade absoluta. Imagine as nossas crianças. Daí eu penso, doutor Daniel, que é algo que é assim, importante, e que se tem, eu desconheço, tá, gente? E eu não vi em escola nenhuma, trazer, por exemplo, né, essa discussão de uma forma palatável, com um desenho didático interessante, para os nossos espaços educativos, e aí eu trago também a instituição e família, para entender como a inteligência artificial funciona, mas entender, né, como é que o algoritmo funciona, o que é mídia, o que é marketing, o que é filtro, trazer isso como um desenvolvimento de compreensão de competências transversais, inerente a tudo e qualquer ação que a gente for fazer, porque é um caminho sem volta. O próprio CEO do OpenAI, né, já colocou isso. Então, assim, uma vez fez uso, conheceu, né, as inteligências artificiais, aprendeu a lidar com isso, daí, é um caminho sem volta. Agora, a gente precisa buscar lidar com esse cenário que está posto, porque ela traz, né, sua potência, né, a inteligência artificial é uma faca de dois gumes, mas também traz sombras. E a gente está falando do futuro da humanidade. E a gente precisa pensar no aqui e agora, saber da importância do fomento dessas habilidades, né, que é estruturante para a psique, para a nossa relação, né, para a gente aprender a conviver. E quem baliza e deve balizar essas relações não é a inteligência artificial, gente, porque ela se comporta a partir da nossa compreensão de homem, de vida, de mundo, de sociedade. Nós é que fornecemos os dados para ela estar produzindo o algoritmo e nos dá essas respostas automatizadas que traz a falsa sensação de interação. Mas, na verdade, ela está nos agradando, nos envolvendo e nos induzindo o tempo todo a ser cada vez mais dependente. Haja visto que tem gente que faz terapia com o ChatGPT, né? Não vai a médico, né? Mas consulta lá, né, o que está sentindo, e o ChatGPT dá o diagnóstico, porque não tem essa habilidade ainda, ou está com o sentido anestesiado, para expandir a consciência. A gente aprende na relação, no dissenso, confrontando diferentes olhares, conversando com o médico especialista. Se está em dúvida daquele diagnóstico, vai, né, conversar com outra pessoa, olho no olho, esse contato, porque isso, gente, é que nos faz ser humano. É isso que vai nos ajudar, desenvolvendo a sensibilidade para a gente não se perder de nós mesmos, para que a gente possa estar cuidando da nossa humanidade no aqui e no agora, para que a gente possa oferecer pontos de apoio estruturantes para criar as nossas crianças, porque nós somos os adultos dessa relação, né? É uma conversa que não tem fim nunca, é uma conversa que não tem respostas e verdades absolutas. Estamos tentando entender, ou nós, né, entendemos isso, ou a gente vai ser engolido, né, como a gente não entendeu como é que funcionavam as redes sociais, né, e tampouco, né, como é que está funcionando a inteligência generativa. A gente achava que, vocês não são dessa época, mas quando o Facebook foi criado, em 2007, 2008, logo em seguida teve a Primavera Árabe, que foi o levante de vários países árabes, a Tunísia, principalmente, o Egito, contra as ditaduras. Então, o Facebook e o Twitter, na época, eram os grandes locais onde as pessoas combinavam as manifestações e tal, e ainda os governos não conseguiam acompanhar. Então, se dizia, que pela coisa participativa, intensa que havia ali, que as redes sociais seriam uma ferramenta da democracia. Olha o que aconteceu. Elas são a ferramenta mais poderosa contra a democracia que já foi criada. Enfim, eu quero responder a tua pesquisa, que é muito interessante, com... Foi feito por Instituto Lego Instituto Lego, isso. E do Instituto Alan Turing. Com duas outras, uma história e uma outra pesquisa. A história de um professor que fala num vídeo que o que ele tem mais visto, professor, acho que era de algum país, acho que não sei, Canadá, algum país anglofone, dizendo que
o que ele estava vendo eram professores elaborando provas e trabalhos com inteligência artificial, mandando para os alunos, que respondiam com inteligência artificial, devolviam para o professor, que corrigia com inteligência artificial. Enfim, o ser humano está fora dessa equação. A equação básica da avaliação educativa dispensou o ser humano, gente. Olha a situação que a gente está vivendo aqui. É uma coisa impressionante. Nós não estamos mais educando e avaliando. Se for isso, o jogo acabou, o ser humano está fora. Está se calculando que já hoje em dia, cerca de 80% dos conteúdos da rede social são produzidos por inteligência artificial ou com a participação da inteligência artificial. E vai aumentar cada vez mais. A outra pesquisa que eu quero mencionar é uma pesquisa do MIT, que também saiu há mais ou menos um mês atrás, mostrando, eles dividiram uma pesquisa menor, dividiram 3 grupos de 50 pessoas e pediram para preparar redações sobre determinados temas. Um grupo tinha que preparar a redação a partir da sua própria cabeça, sem usar o computador, sem usar a internet. O outro grupo usando o Google, pesquisas no Google, e o terceiro grupo usando o ChatGPT. Adivinha qual foi o grupo que teve a pior performance? ChatGPT. As redações eram tecnicamente boas, bem feitas, porque, de novo, ele hackeou a linguagem, ele escreve melhor do que a gente. Eu acho o texto dele muito chatinho, muito convencional, e ele mesmo, na pesquisa, os pesquisadores dizendo que os textos eram sem alma. Achei muito interessante essa expressão. Soulless. Textos sem alma, sem personalidade, sem vida. Né? É isso que eu vejo um pouco nos textos dele. Mais ou menos, né? Quando eu sou colunista do Globo, de vez em quando eu jogo um tema, faço um prompt bem grande para ver o texto que ele me prepara sobre um determinado assunto. E ele, de fato, ele faz uma pesquisa, ele organiza o tema de uma forma interessante, mas o texto é chatérrimo, insuportável. Eu jamais poderia publicar aquilo num jornal. Por outro lado, a gente tem que reconhecer que a coisa é brilhante, vai ter milhões de utilidades. Outro dia eu fui fazer um vídeo sobre o PL da devastação. Quando ele foi aprovado no Senado, já tem uns 2 meses. Ele foi aprovado agora definitivamente, anteontem, na Câmara, né, que é o maior desastre ambiental que a gente já viveu nesse país, que compromete o nosso futuro, o futuro das nossas crianças. É uma tragédia sem precedentes, mais uma vez, criada pelo Congresso, que, de fato, é um inimigo do povo nesse momento, é um inimigo do Brasil, só representa seus próprios interesses. E é burro ainda por cima, né, que é a bancada ruralista, dando um tiro não é nem no pé, na cabeça, né, porque vão acabar com um clima que favorece exatamente a produção deles. Eles dependem do clima. Eu fui fazer, então, um vídeo sobre a aprovação do PL da devastação no Senado, com muita raiva. Né? Então, eu fiz um prompt longo para o ChatGPT, e ele fez um roteiro de vídeo que eu aproveitei na maior parte. E gravei o vídeo. Nunca, quando eu gravava vídeos de temática ambiental, que é uma preocupação muito grande que eu tenho, eu me considero um ativista ambiental, nunca teve engajamento. Nunca. Assim, eu botava um vídeo sobre garganta inflamada, tinha 1 milhão de views, de 200 mil curtidas. Aí botava um vídeo sobre comidinha, introdução alimentar, 1 milhão de curtidas. Né? Você bota questão climática, questão ambiental, pecuária, 0 engajamento. As pessoas não começam nem a assistir, passa direto. Ninguém quer saber disso. Esse vídeo está com mais de 12 milhões de views, 250 mil curtidas. E continua circulando, agora voltou a circular depois que a Câmara aprovou. Então, foi, em parte, é claro, as circunstâncias do momento, né, o contexto que a gente está vivendo de urgência ambiental e do crime que eles estão cometendo contra a sociedade está mobilizada contra o Congresso, mas o engajamento que esse texto produziu não teria sido o mesmo, talvez, se eu tivesse feito um texto da minha cabeça. Então, ele me serviu muito bem o meu objetivo, que é mobilizar a sociedade. E eu sou grato a ele. Então, nessa pesquisa, o que aconteceu?
O grupo que fez da própria cabeça, quando eles foram perguntados sobre as temáticas sobre as quais eles escreveram, eles lembravam, colocavam coisas que eles tinham escrito, né, falavam com alguma propriedade sobre aqueles temas ali. O pessoal do Google, mais ou menos a mesma coisa, um pouquinho menos. E o pessoal que fez o ChatGPT não sabia do que se tratava, tinha esquecido, né, porque não refletiram, não pensaram, não se confrontaram com as temáticas com as quais eles tinham que desenvolver pensamento e depois escrita. Isso se chama, os pesquisadores chamaram de terceirização cognitiva. Isto é, nós estamos terceirizando a nossa inteligência, cognição, inteligência, a uma máquina. Adulto já formou a sua inteligência. Claro que a gente vai desenvolvendo a nossa inteligência ao longo da vida, mas uma criança não, gente. Um adolescente não. Se a gente permite que uma criança ou um adolescente comece a terceirizar a sua própria cognição, eles não vão desenvolver a inteligência. E, de fato, nós temos uma queda de QI geracional de 7%, é um estudo da Noruega. Está caindo o QI das gerações, uma após a outra. Então, nós estamos produzindo gerações, entre aspas, é claro, mais burras do que a nossa. É isso que a gente quer para os nossos filhos? Não, nós chegamos ao ápice da nossa produção intelectual, que é a inteligência artificial, né, que representa o conjunto da inteligência humana, e nós vamos usar ela para fazer com que os nossos filhos sejam menos inteligentes. É isso que está acontecendo. Então, terceirização cognitiva é algo que a gente tem que pensar. E, de novo, eu volto ao mesmo conceito. É preciso permitir que uma criança e um adolescente se desenvolvam antes de ter contato com tecnologia digital a fundo. É preciso que eles tenham uma noção de produção intelectual, de pensamento crítico, que você falou, que é a base da sobrevivência nesse mundo digital. Se você não tiver a capacidade de análise crítica, você mergulha nesse mundo e se afoga. Com o pensamento crítico, você consegue, não, peraí, isso aqui é verdade, isso aqui é fake, é óbvio. Não, eu sei desse tema, eu já pesquisei, isso aqui é um cara mentindo. Não existe isso. Isso aqui é uma blogueira vendendo suplementos falsos para mim, me convencendo de que eu tenho que ser magra e comprar o produto dela. Isso aqui é um cara dizendo que eu tenho que odiar minha mãe e minha irmã, um misógino, filho da P, que eu tenho que odiar as mulheres da minha família porque elas são inferiores a mim. Isso é mentira. Isso é pensamento crítico, gente. Se a gente tira isso das crianças e dos adolescentes, é muito grave. Para isso, eles têm que desenvolver nesse mundo aqui, lendo livros. Nas antigas, a Suécia aboliu a educação digital. Aboliu, tirou o computador da escola. Nem computador eles estão usando. Voltaram aos livros. Olha a importância disso. Por quê? Porque são crianças e adolescentes, eles não têm o cérebro desenvolvido. Depois que está com o cérebro pronto, entre aspas, pronto, 20 e poucos anos, libera, faz o que quiser. Ou, claro, você vai usar gradualmente, você vai permitir certos elementos, certos usos que são ok para a cidade, mas não pode deixar de permitir que uma criança pense, se relacione, se encontre, caia, levante, brigue, se reconcilie, dispute, coopere, colabore, critique, entenda, debata, argumente, corra, jogue bola, perca, ganhe, entender que se ela treinar ela vai ficar melhor. É isso que faz uma criança se desenvolver. E adolescente, gente, tem que lembrar o seguinte, a gente acha que adolescente está pronto. Está não. Está não. Está muito longe de estar pronto. Na puberdade, entre os 11, 12, 14 anos das meninas e entre os 12, 13, 15 anos dos meninos, tem uma mudança muito grande na estrutura corporal. Né? Você tem os hormônios que começam a ser produzidos pelo hipotálamo, pela hipófise, começam a mudar o corpo da gente. Os testículos crescem, as mamas crescem, o pênis cresce, os pelos crescem, a voz muda, os músculos aumentam, a gordura se redistribui. Tudo isso é visível. Eles crescem mais, tem o estirão de altura, mas tem um processo invisível que a gente não está vendo.
que é a mudança do cérebro. Nessa época, pelas mesmas razões metabólicas lá, pela ação desses hormônios, o cérebro do adolescente está transicionando do cérebro da infância para o cérebro do adulto, através de uma mudança muito, muito importante. São processos de neuroconexão, de neuropoda, que a gente chama, perde neurônios e ganha novas conexões de outros neurônios, em que se desenvolve especialmente o córtex pré-frontal. Vocês certamente já ouviram essas duas expressões, todo mundo já ouviu, córtex pré-frontal e dopamina. Todo mundo já ouviu essas expressões hoje em dia, né? E elas meio que se opõem, né? Porque o córtex pré-frontal é a área do cérebro onde se organizam as funções executivas, isto é, controle de impulsos, de emoções, né? Você sente uma emoção, você saber lidar com ela, não explodir, não sair tacando pedra na primeira pessoa que aparece, que a criança reage assim, né? O garoto tira o brinquedo dela, sai um tapa ali, que é normal. Ela não tem controle de impulsos. Planejamento, organização, saber fazer um dever de casa, estudar para a prova, análise crítica, né? Pensamento crítico, uma série de funções que estão localizadas nessa área do cérebro que vão justamente diferenciar o cérebro de um adulto. Alguns, né? Nem todos. E aí, se a gente pensar, esse adolescente, para fazer essa diferenciação, ele precisa não só dos hormônios, ele precisa perder, ganhar, brigar, se reconciliar, amar, levar chute na bunda, reconquistar, brigar com os pais, tomar bronca dos pais, tomar bronca do professor, estudar para uma prova que ele foi mal e melhorar a nota, treinar para um esporte que ele não está bem, conseguir melhorar, e sofrer um bullyingzinho e conseguir superar isso e ter ajuda das pessoas, e ir para a natureza e se desafiar, e subir uma árvore, e rolar um barranco, e ralar o joelho, e ver que o joelho dele fica bom depois de 2, 3 dias. Tudo isso forma um adolescente. Imaginem vocês, a infância e a adolescência de vocês. Pensem na adolescência, que é mais recente, a gente se lembra mais. Todas as experiências que vocês tiveram, de convivência com os pais, com os avós, as histórias, os jantares, as refeições em família, o cinema, o teatro com a galera, as idas, as colônias de férias, os passeios na natureza, as viagens de fim de semana, as viagens lá para fora, quem fez, toda essa convivência entre pares na adolescência, os primeiros namoros, as amizades, as best friends forever, né? Imaginem tudo isso que vocês viveram ainda na adolescência de vocês e troca 80% disso por horas e horas de telas com conteúdo inadequado, violento, brutal, comparativo, ostentatório, pornográfico, todo tipo de conteúdo ruim para crianças, para adolescentes. É duro, gente. É duro você se formar num universo como esse. De novo, é muito diferente de como a adolescência foi formada até hoje. Então, terceirização cognitiva e impedir que uma criança ou um adolescente se desenvolva no mundo real é perigoso. E como esses negocinhos são extremamente viciantes, a gente tem esse risco. Uma vez que você deu um objeto eletrônico ao seu filho, seja um computador, seja um celular, aquele passa a ser o mundo dele, a coisa mais importante da vida dele. E para você tirar, vai ser muito difícil. Então, a gente tem que ter esse cuidado de atrasar a entrega, de atrasar a entrada nas redes sociais, supervisionar, etc., etc. Especialmente permitir que uma criança e um adolescente se desenvolvam nesse mundo aqui. No cenário que está posto, esse é o desafio, porque as crianças já estão na linguagem, imersas na linguagem programada, de automação, os brinquedos e Alexia, livros de história. Outro dia eu estava visitando uma livraria que tem um mecanismo que você aperta lá um botão que diz que dispara a hora de você virar a página. Imagine, não dá tempo nem do leitor, né? No caso, eu estava observando o comportamento das crianças muito pequenas, a interagir com o texto, fazer inferências a partir da imagem, né? Enfim, né? Se envolver na leitura e construir, né, possíveis interpretações a partir, né, do que estava acessando no momento. E, de fato, doutor Daniel, para mim, assim,
o que nos torna humano é o vínculo, o afeto, e é preciso tempo, presença, né? É preciso, de fato, estar inteiro vivendo as situações. E aí eu fico pensando também o lugar e a importância do tempo na vida real, com experiências reais, para a formação de memórias afetivas. Porque essa coisa que é tudo muito fugaz, né? Em passe de mágica, você sai de um pensamento ao outro. Imagine, eu também estava olhando, quando eu estava olhando a pesquisa, né, do Instituto Alan Turing, né, desenvolvida pela Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong, hoje os dados devem ser muito maior. Então, há 2 semanas atrás, tinha praticamente mais de 800 milhões de acessos no ChatGPT, ou seja, né, quase 10% da população da Terra. Então, de um valor que, de fato, né, um indicador que aponta um cenário muito preocupante para a gente. E aí eu fico pensando, né? Então, assim, essas crianças já estão aí, já acessou, né? Hoje, o anormal é não ter acesso, porque é muito difícil alguém, né, embora reconheça que o nosso modo de funcionamento é analógico, né? O inusitado da vida se dá nas relações analógicas, calmadas, de tempo, olho no olho, de toque, de afeto, que nunca uma máquina vai dar conta disso, por mais linguagem de programação que esteja lá, né? Aí fico pensando, né, sobre... E também fazendo uma relação, houve um tempo que eu fiz um trabalho no Peru, e tinha um indicador lá muito preocupante, foi feito um estudo, e que as pessoas, né, na linha de processo de produção, um grande indicador de desafio que se apresentava era a criatividade e a inovação. Né? E inovação. Né? Ser criativo criatividade e inovação. Isso eu estou falando em 2015, de 2015. Hoje, você aperta um botão, as coisas brotam. E, para a gente criar, a gente precisa, né, se deparar com o problema, levantar hipóteses, refutar essas hipóteses, funcionou, não funcionou, mesmo que a linha de produção, a performance, o entregável não seja ainda com uma produtividade desejada, porque a gente também é tensionado, pressionado, né, pelo sistema, né, que nos exige cada vez produzir mais num tempo muito curto. Né, e entendendo o valor do processo criativo e da importância de nos reconhecermos como sujeitos autores, né, do nosso próprio construto, da nossa própria produção de conhecimento. Eu fico pensando assim, queria te escutar um pouco. Né, quando as máquinas, né, quando lidamos com máquinas que podem compor músicas, desenhar ou contar histórias a partir de um clique, como garantir que uma criança reconheça o valor da autoria, da imaginação e as múltiplas linguagens de expressão como algo importante, significativo para o seu desenvolvimento diante, né, de um mundo que nos convoca, muitas vezes, na vida real, a ter soluções não pensadas, inusitadas, que a linguagem de programação não vai dar resposta para tudo lá. Né? Então, como potencializar isso? Eu sei que é complexo, mas o que é que você pensa? Aquela coisa, né? A gente tem tantas perguntas em aberto nessa questão, é uma questão muito recente, a gente não conhece ainda os potenciais positivos, negativos, os riscos. Né? E o que eu sei é que a gente precisa proteger as crianças. De novo, acho que o conceito fundamental é manter o desenvolvimento humano da forma como ele é, como ele sempre foi, porque é impossível você adaptar o nosso corpo a um mundo tão novo em tão pouco tempo. Né? Então, eu acho que a gente aqui no Brasil, e vocês aqui no Nordeste, né, a gente tem uma cultura tão rica, Alba, tão rica, tão bela, tão intensa, tão deslumbrante em todos os sentidos. O Brasil é um país que tem uma biodiversidade, uma cultura diversa que são únicas no mundo. A gente tem 5 biomas, o país mais biodiverso do mundo, e a nossa cultura é a cultura mais diversa do mundo, né? E mais bela, eu acho. Tem as culturas clássicas europeias, tem as culturas africanas, enfim, tem coisa muito bonita pelo mundo, mas a cultura brasileira, a produção artística brasileira, a música, as artes plásticas, a literatura, a poesia, o cinema agora, mais recentemente, gente, são produções inacreditavelmente belas, deslumbrantes. Né?
Eu acho que a resposta está aí, é expor a criança à cultura brasileira, à cultura do país dela, da nação dela, do povo dela, e a cultura feita por pessoas, feita por gente. Se a gente mergulhar uma criança nessa cultura, ela dificilmente vai se desumanizar a ponto de preferir um texto, uma música ou qualquer outra coisa produzida por inteligência artificial. Se ela aprender a apreciar a beleza de um Chico, de um Caetano, de um Gil, de uma tela, de um Portinari, de uma história do João Cabral de Melo Neto ou de um Ariano Suassuna, né? Eu acho que ela vai aprender a apreciar isso profundamente e viver o mundo real. Da mesma forma, se ela for levada para um parquinho aqui em Salvador, para ir à praia em Itapuã, ou na Praia do Forte, ou em Itacaré, ou em Barra Grande, enfim, não importa, né? Se ela for levada para a natureza e entrar em contato com o deslumbre que a natureza nos oferece, eu acho que dificilmente ela vai deixar de reconhecer a importância disso e vai se tornar uma defensora disso. E da mesma forma, isso. E ela vai se formar a partir dessas memórias. Da mesma forma, se ela tiver também uma família presente, que conta histórias, que convive, que conversa nas refeições, um professor que olha para ela, percebe ela, acolhe ela e trabalha de forma pessoal com ela e permite que ela brinque, permite que ela aprenda uns com os outros através do brincar também, que é uma filosofia aqui da Colmeia, que eu sei. Eu acho que a gente está trabalhando realmente no sentido de formar bem essa criança. Acho que é por aí. Perfeito. E aí, te ouvindo e ressaltando a importância, né, de estar presente e oferecer experiências reais para as crianças. Na outra unidade, nós temos uma hortinha, e no período de construção de vínculo das crianças e tal, eu construí uma relação, né, que a criança chegava desorganizada, né, vivendo aquele processo de transição, que é peculiar, tudo que é novo, né, dispara, né, muitas emoções. E eu construí um ritual com ela. Eu chegava e ia até a hortinha para poder mostrar para ela, né, o cheiro do manjericão, o cheiro do hortelã. E é assim, porque hoje nós não temos mais essa memória. As crianças não sabem identificar, né, olhar para, sentir, é limão-cravo, né, é lima, é laranja. Hoje a gente está nitidamente no supermercado, a gente vai no supermercado, a gente observa que ali não tem 1 quilo, mas está ali 1 quilo, a gente não duvida. Porque a gente não tem essa memória, tá, de pegar, de sentir, não tem essa memória olfativa, né, não está em relação. Né, e isso a gente vai construindo, né, essas memórias afetivas, que vai nos dando pontos de apoio, até para a construção epistemológica dos conhecimentos mesmo, para duvidar de que tem 1 quilo mesmo, né, não tem. Né, fazer, né, inferências, estimativas a partir daquela informação, confrontar, né, para fomentar e desenvolver o pensamento crítico, é preciso estar na relação verdadeira, né, para que a gente não possa estar lidando que hoje, dentre tantos problemas, a inteligência, né, generativa que tem nos assustados, né, tem, né, simulado nossas vozes, tem, né, nos clonado. Eu estava vendo uma reportagem, se não me engano, foi no Fantástico, das pessoas que, com dificuldade de lidar e elaborar seus lutos, então, a partir de uma foto, estabelece um personagem, você investe um valor, né, dá informações e recria, você fica conversando com uma pessoa que não está mais nesse plano físico, porque não sabe lidar com a perda. Né? E a gente sabe que a vida é finita. A gente sabe, né, a importância de lidar com os ciclos, a vida e seus ciclos. E a gente está lidando com isso e normalizando o que não é normal, gente. Claro, perder dói, leva um tempo de elaboração. Eu sempre digo para todos, tentar sentindo faz sentido, mas a gente precisa se permitir viver essas experiências que nos constituem seres humanos. E aí, né, acho que cabe uma pergunta aqui, dentre tantas outras, sobre os deepfakes, né, que tem colocado no cenário e colocando um cenário para a infância, para ela se acostumar com um mundo que não é real. Né? Começa a brincar, porque a criança não mapeia risco. Ela não tem como antever até onde isso vai dar. Eu também não sei se até a gente tem noção
onde é que isso vai parar, né? Porque não se tem um código de ética que balize isso, né? Não se tem não tem, né, políticas públicas que deveriam não vai ter. Não vai ter. Que é Eles vão difícil. conseguir que não haja. E o Instituto Alan Turing aponta isso, né? O DeepCai, ele aponta isso, que ou a gente, né, enquanto humanos que somos, tratamos a inteligência artificial, né, e todas as suas linguagens, né, linguagem de inteligência generativa, como se fosse, né, uma criança em formação, onde que nós é que fornecemos os dados, a informação, o comportamento ético, ou a gente não vai controlar, porque imagine um planeta fazer um comitê, né, para poder pensar seus códigos de ética. O que baliza os códigos humanos, a moralidade, é cada grupo, cada sociedade, né, que estamos envolvidos. A gente não vai chegar a um acordo comum nunca, mas a gente precisa estar atento a isso, tá, para pensar criticamente o que é e como é que estamos alimentando a inteligência, né, artificial. Porque, a partir dos dados que oferecemos, ela vai se comportar. Ela vai dar, né, as respostas e vai, né, potencializar ainda mais o caos, ao invés de estar nos trazendo pontos de luzes, possíveis respostas para poder lidar a favor do nosso desenvolvimento e não nos deixar refém delas. E aí, pensando, fazendo recorte para as crianças muito pequenas, pensando nos deepfakes, né, e na infância diante do falso real, com a crescente sofisticação dessa tecnologia, capaz de fazer diversos tipos de simulação de rostos, a partir, né, perfis emocionais, comportamentais, como orientar crianças, mesmo pequenas, a desenvolverem uma percepção, né, diante do que veem e ouvem, considerando, né, que esse real que ela está lidando é manipulado. Licença, Daniel. Eu sei que a conversa está muito interessante, inclusive muitas informações de qualidade, que a gente fica aqui reflexivo e me faz até lembrar um pouco da minha adolescência, que na época que eu era adolescente, não se falava muito sobre os danos causados das telas, da interação artificial, que ainda era muito iniciante, considerada desde hoje, mas eu tinha limite de uso de tela na minha casa. Meu pai botava um controle no meu computador que só ligava 1 hora por dia. E eu ficava muito chateada. Eu falava, pai, poxa, todo mundo está no MSN, no Orkut, eu queria conversar. Mas, enfim, isso foi muito limitado para mim. Hoje eu agradeço ele, mas na época eu não entendia. Às vezes a gente toma atitudes para os nossos filhos que, às vezes, eles não vão entender, mas todas são atitudes para o bem. Eu queria anunciar que agora vamos fazer uma pausa para o nosso coffee break. E eu peço para todos que estão aqui presentes elaborarem perguntas para o nosso convidado. É só anotar no caderninho que vocês receberam na entrada, entregar a Franciane. E quem está online também pode mandar no nosso grupo do WhatsApp, que a gente vai estar lendo todas as perguntas, selecionando algumas para o nosso convidado responder. Quem está online, estaremos pontualmente às 11h retornando. Obrigada. Estamos de volta com o Confabulando, diálogo sobre a infância. Esse evento memorável que já nos trouxe diversas reflexões com Daniel Becker e Alba Bezerra. Antes de retornarmos às perguntas, tem uma ótima notícia para todos que estão aqui acompanhando o nosso bate-papo. Estamos lançando hoje, dia 19 de julho de 2025, uma oportunidade única de fazer parte do nosso programa de grupos, que oferece descontos incríveis nas mensalidades ao formar grupos de novas matrículas. Então, vocês podem fazer parte dessa comunidade abelhuda com condição especialíssima. O link de inscrição de formação do grupo está compartilhado no nosso WhatsApp, onde temos apenas inscritos para o Confabulando. Então, quem está no grupo do Confabulando tem essa oportunidade aí de colocar "eu quero" no grupo do WhatsApp, que o nosso equipe vai poder entrar em contato com vocês e oferecer essa grande oportunidade. Então, o grupo são de 30 inscritos. Ele se fecha o mais rápido, então corram para não perder essa oportunidade. Agora que já comemos, conversamos, vamos convidar nossos especialistas para responder as perguntas. Então, Alba e Daniel, sejam bem-vindos de volta. Obrigado, Daniel. Respondendo a pergunta, a Alba perguntou assim, como é que a gente pode ajudar as crianças a distinguirem fake de realidade, né? Eu acho que essa pergunta já foi, de certa forma, respondida anteriormente, né?
A primeira resposta ela é a mesma repetição do conceito básico, né? Permitir que elas se formem na realidade, que elas entendam a realidade, que elas vivam a realidade, que elas vivam a cultura, que elas vivam as relações humanas, que elas vivam o exercício físico, que elas vivam o contato com a natureza. Isso, de uma certa forma, é ajudá-las a distinguir o que é real do que não é real. É vivendo o mundo real. Não há outra forma. E esse mundo real é fundamental para que elas se desenvolvam da forma adequada, né? Uma mãe me perguntou aqui no intervalo, a neuropsicóloga, se eu achava que esse aumento de atipias, né, de diagnóstico de autismo, de TDAH, de TOD, de outros transtornos que estão explodindo em diagnósticos, se eu achava que isso já era uma coisa evolutiva da humanidade. Eu acho que não. A gente está tendo, nessa constatação, os resultados de uma vivência no mundo não natural, no mundo paralelo. Não só na vivência das crianças, do seu dia a dia, de estarem em contato com a realidade, com o mundo, que elas estão deixando de fazer, mas também deixando de entrar em contato com substâncias que alteram o nosso corpo profundamente desde a concepção. Então, uma mãe, por exemplo, que vive numa área onde há espraiamento de agrotóxicos, ela tem cerca de 250% a 300% mais chance de ter uma criança autista, de gerar uma criança autista. Vejam só o impacto disso. Quer dizer, essa mãe que forma um filho autista, que gera um filho autista, esse filho autista, ele também vai passar, mesmo que ele não viva nessa região, que ele não sofra o efeito direto da inundação de agrotóxico que essa mulher ingeriu ou respirou, mesmo assim, a alteração genética deles, existe uma coisa chamada epigenética, né? A gente achava que genética era destino, mas não. A epigenética mostra que é possível modular os nossos genes. Se você tem uma influência nociva, durante a sua vida, quando você vai conceber uma criança, essas influências nocivas são transmitidas através do seu óvulo, do seu espermatozoide, através da modulação genética. O gene continua sendo a mesma coisa, a estrutura ela se mantém, mas a modulação dela, as ligações químicas que se fazem na molécula do DNA, fazem com que ele se expresse de outra maneira. Então, aquela expressão que seria de uma criança com uma inteligência atípica será de uma criança com uma inteligência atípica. Essa característica pode ser transmitida à prole desse menino que nasceu autista. Então, teremos uma segunda geração também com essas mesmas características. Isso faz com que a gente vá, aos poucos, constatando na evolução humana que talvez a gente esteja gerando uma nova forma uma nova característica de pessoas, de espécie humana. Só que isso só vai se refletir muito mais lá adiante. Não é um fenômeno maciço ainda. Então, esse retorno, esse apego ao mundo natural, a evitar o excesso de substâncias tóxicas, tanto nos agrotóxicos, quanto nos cosméticos, quanto nos que a gente chama de disruptores endócrinos, quanto nos remédios, quanto no plástico que a gente tem contato com o dia a dia, né? Nenhuma criança devia estar mordendo brinquedo de plástico. Quanto menos petróleo na vida da gente, melhor. As substâncias nocivas são quase todas de base petroquímica. E o plástico é universal na nossa vida, mas você não precisa botar uma coisa de plástico para uma criança roer com os dentinhos que ela começa a ter aos 6 meses, que ela vai ficar ingerindo aquele microplástico, aquelas substâncias que estão lá, que vão alterar o seu metabolismo. Então, o retorno ao que é mais natural, sem nenhuma naturebice, digamos assim, né? Nenhuma bicho-grilo, uma expressão que a gente falava antigamente, mas talvez seja o mais importante agora. Em relação ao ensino também na escola, né, que é tão importante, a escola tem um papel tão importante. Outro dia eu vi uma notícia assim, gente. Uma escola americana substituiu os professores, ensino fundamental, não era nem ensino médio, não. Substituiu os professores por inteligência artificial. Quer dizer, as crianças estavam estudando a lição no computador, ouvindo essa lição
de avatares de inteligência artificial e que também analisava as respostas delas e ia modulando o ensino de acordo com as suas dificuldades, de acordo com as suas características. É um ensino super personalizado a partir de uma inteligência artificial que vai conhecendo essa criança melhor. E esses professores, então, estavam sendo substituídos por uma inteligência artificial e eles estavam apenas ali no papel de tutores, de orientá-los, como usar a inteligência artificial, conversar sobre dúvidas, esse tipo de coisa. Eu queria saber quem de vocês... as notas estavam explodindo, melhorando muito. O aprendizado objetivo melhorou muito nessas crianças. Inclusive, várias superaram dificuldades já que tinham há muito tempo. Eu queria saber quem de vocês colocaria seu filho nessa escola. Quem evitaria colocar esse filho numa escola dessas? Graças a Deus, que realmente as notas, o aprendizado de conteúdo objetivo não pode ser o único objetivo de uma escola. Eu entendi o inverso. Hã? Eu entendi a pergunta inversa. Eu levantei a mão antes, entendi o inverso. Exatamente. Então, é o contrário, né? A gente precisa lembrar que a escola tem um papel de formação humana. E essa formação humana, ela pode não se refletir nas melhores notas, mas ela vai se refletir numa criança formada por adultos humanos que vão olhar para ela com afeto, com carinho, com compreensão, com acolhimento, com empatia. E essas habilidades que ela vai aprender na escola, de entender suas emoções, de poder se expressar, de poder falar, de poder pensar e debater, essas são talvez mais importantes do que simplesmente a nota de português ou matemática. Então, acho que esse aprendizado humano é a resposta para essa pergunta. Tem a pergunta aqui, que veio da nossa plenária, Daniel, que tem uma interface entre o lugar da linguagem e também, né, em diálogo com a educação. Sandiele, a mãe de Daniel, de uma criança de 3 anos, nossa, e Marina, de 7, ela diz o seguinte, que Ken Robson disse em 2000 que a escola mata a criatividade. Se, assim como a linguagem foi o fator determinante para a sobrevivência do homem na história, essa não seria a chave, a criatividade? E qual é o papel da escola aí? Propondo uma formação plural, orgânica, manufaturada, fugindo do fast food de uma educação tradicional? Eu penso em algumas coisas nesse sentido, mas queria te escutar primeiro. Bom, eu falei, conversando ontem contigo, eu falei, gente, eu não sou educador, eu sou um pediatra que dá palpite em educação, né? Educação escolar. Eu falo de educação familiar. Mas eu acho que, de fato, uma escola tradicional, no sentido negativo, na escola conteudista, ela mata a criatividade, né? Porque a criança não pensa, ela só memoriza, reproduz, aprende, aquela educação bancária, né? Eu sei, você não sabe, eu ensino, copia, anota e memorizo o que eu estou falando. Esse tipo de educação está completamente ultrapassada, né? Eu tenho certeza que é o oposto da filosofia educacional da Colmeia, de tantas outras escolas hoje que estão mais avançadas. Inclusive, na escola pública, você tem inovações, hoje em dia, bastante significativas. É claro que existe também uma obrigação curricular que pesa muito nas escolas. É preciso dar conta daquele currículo gigantesco, que, na minha opinião, uma boa parte é inútil, é esquecido no dia seguinte, mas, enfim, é o que o MEC está propondo. Além disso, a escola hoje precisa enfrentar, para ser uma escola do seu tempo, ela precisa enfrentar as questões do seu tempo. E quais são as questões do seu tempo? Que educações inovadoras, que educações humanas são importantes hoje na escola? A educação mediática, que é essa educação de ajudar uma criança a desenvolver pensamento crítico, a entender o algoritmo, a entender a inteligência artificial, a entender o que são as redes sociais, o risco dos vídeos curtos e da distração e da perda de atenção e do prazer interminável, né, que faz com que o mundo real se torne chato. É uma escola que ensine as crianças a se armarem contra esse mundo de fake news, de negacionismo, de ideologias de extremistas,
de ódio, de intolerância, de racismo. Então, uma outra educação é a educação antirracista, que hoje em dia também é muito importante. A educação ambiental, que é fundamental na escola. A gente está diante de uma crise ambiental que as crianças precisam saber e compreender para que elas possam atuar nesse mundo de forma a proteger esse meio ambiente, que vai ser o mundo delas. Precisa fazer educação anti-bullying, anti-violência, educação de gênero, né, do respeito, da igualdade entre gêneros, da diversidade. Então, são muitos... Educação nutricional, gente. É muito mais importante uma criança saber o que ela está comendo, escolher bem uma refeição, do que fazer uma equação de terceiro grau, um algoritmo, um logaritmo, sei lá do que, sinceramente. E aí, nesse sentido, doutor Daniel, desculpa, mas fazendo uma interlocução entre na pedagogia, educação, né, e saúde, também acredito que a resposta para essa questão colocada é posicionar a escola como interlocutora da realidade. E aí, me veio aqui, acho que é importante colocar para vocês, um dos marcos didáticos que sustenta a nossa tecnologia pedagógica aqui na Escola Colmeia é o ensino para a compreensão. Tá? Ele não é novo, ele deu um boom na década de 90, ele foi a partir de uma inquietação diante de que assim, as crianças passavam no mínimo 8 horas na escola e não revelavam um desempenho interessante para aquele tempo, ou seja, irrelevante a maioria das coisas que são obrigatórias, colocadas nos currículos das escolas, e começaram a se preocupar com situações que gerassem realmente aprendizagens, aprendizagem que fizesse sentido e significado. E aí, David Perkson, né, em parceria com um grupo de outros professores, dentre eles, né, o Ordine Gardner, que é da Inteligências Múltiplas, faz esse desenho do Educar para a Compreensão e trata situações que são, por exemplo, né, colocadas na vida real, e que devem ser entendidas e dialogadas com as crianças, para que elas aprendam aquilo que é importante, significativo, do ponto de vista conceitual, procedimental, atitudinal, pensando em problemas reais. Então, assim, se eu preciso... As crianças precisam aprender fração, tá? Ela não precisa descrever se é fração imprópria, porque isso é um detalhe. Ela aperta o botão, ela sabe, né, o conceito daquilo. Mas onde é que a fração entra na nossa vida? A forma é o próprio conteúdo. Se a gente, enquanto educação, pensa problemas reais para as crianças. Então, que a criança, por exemplo, é dificilmente ter uma casa que não tem uma balança, né? Então, começar a pesar o tanto de comida que se bota no prato e se desperdiça, né? Um dia, né? Ao longo da semana, isso dá quanto, né? E você criar um problema a partir daí, a partir dos dados reais que as crianças trazem, que não serão os mesmos dados, as informações que o coleguinha vai trazer. E aí é que está a riqueza para gerar processo, né, de inteligência coletiva. Por exemplo, se depois se estuda, né, o que se fazer com isso que está desperdiçado. Olha a questão, né? Tantas outras questões em diálogo aí, né? De sustentabilidade, pode virar uma compostagem, a importância disso, né, nas nossas vidas. A criança, com certeza, vai gerar a memória afetiva, que é aquilo que eu estava, né, conversando contigo, né, antes do nosso intervalo, né, fazendo uma provocação para que a gente pudesse dialogar, que só é possível se a gente viver a experiência, porque educar para a compreensão, tá, que é uma das abordagens que alimenta a nossa tecnologia pedagógica aqui na Escola Colmeia, fala que a aprendizagem, a compreensão, ela é um saber em ação. Ela não é cópia mecânica da realidade, que é isso que a inteligência artificial faz. Ela precisa viver, ela precisa duvidar do que ela disse, ela precisa olhar para os dados que o coleguinha trouxe e discutir como é que representa aquela fração que ele trouxe, né, na hipótese do pensamento dele sobre o desperdício de comida na casa dele, por exemplo. E aí eu estou formando pensamento crítico também. E estou formando tantas outras competências socio-relacionais e cognitivas que são estruturantes para a nossa formação enquanto humanidade. Ela vai aprender o que é importante, o que está nos currículos, o que é obrigatório, o que está colocado aí, mas de uma forma que faça sentido. Para que essas crianças, por exemplo, Daniel, compreendam a importância dos rios da nossa cidade. Eu estava lhe contando no nosso intervalo, que, né, no momento de se falar, né, Dia Mundial da Água, eu fiz uma provocação nos grupos, né, nos quais eu coordeno, sobre se as pessoas sabem quais são os rios, né, que atravessam a nossa cidade, de uma unidade da Colmeia até a outra. Então, o indicador, né, perguntando em quem encontrava assim nos corredores, uma pesquisa, né, informal, mas fazendo registro, assim, 90% não sabia o nome dos nossos rios. E temos o principal rio que corta a nossa cidade, né? É assim que se aprende geografia, se aprende ciência, se aprende história, se aprende a vida.
a valorizar o que tem. Atlântico, em Recife, todo mundo sabe que o Beberibe e o Capibaribe formam o Oceano Atlântico. Oh, coisa linda! Mas é com a certeza que somos sujeitos aprendentes simples, que temos a possibilidade de estar aqui expandindo consciência, e pensar e redimensionar, ajustar aquilo que é preciso. Porque, concordo contigo, hoje, escolas pautadas na transmissão de conteúdo, de um acúmulo de informação, sem colocar em relação, sem fazer as crianças e todos nós entender para que esse conhecimento é útil, ela está fadada para o fracasso, porque ela não responde os anseios da humanidade. A gente também tem que lembrar, perfeito o que você está falando, que não é fácil ser educador hoje, né? Eu não tenho inveja da profissão de educador hoje em dia. Eu tenho muita admiração, mas pouca inveja. Porque, enfim, tem os problemas tradicionais de pouca valorização, de baixa remuneração, mas a dificuldade de ser professor hoje, ensino médio especialmente, mas ensino fundamental também, ensino infantil, a educação infantil nem tanto, mas você ter que enfrentar crianças que não têm formação básica pelas famílias, em grande parte, ou que vivem em ambientes de profunda injustiça social e, portanto, trazem essa carga de injustiça e de raiva do mundo com elas. E, justamente, ter que pegar essas crianças mais cruas, mais verdes, que estão sendo formadas pela violência das redes sociais, e ainda ter que ensinar para elas toda essa complexidade, né, do ensino em ação e da educação antirracista, ambiental e socioemocional, enfim, e midiática e tudo mais, é muito complexo, é muito difícil, não é uma tarefa fácil. Pelo menos a gente conseguiu aliviar essa tarefa tirando o celular da escola, e esse é o meu maior orgulho recente da minha vida, ter conseguido, com muito trabalho, dar início a esse movimento. Eu fui pioneiro nessa ideia de tirar o celular da escola, e a gente hoje tem uma lei que proíbe o celular na escola, que melhorou muito o ambiente escolar. Eu tenho certeza que aqui também vocês já tinham, eu acho que essa política já, né? Mas em muitas escolas que estavam inundadas de celular nas salas de aula, nos recreios, hoje em dia a vida voltou a brilhar um pouquinho mais. Com certeza. Temos uma pergunta aqui, de outra mãe. Que, na verdade, o como são possíveis respostas. Eu já vou até antecipando nele toda. Mas como lidar com toda essa tecnologia, com os filhos, na faixa etária de 2 anos, quando se trata do externo, digo, de interferência de avós, tios e até mesmo da escola. Eu busco fazer a minha parte e me policiar sobre as telas, e toda essa tecnologia. Mas confesso que é uma grande dificuldade lidar, e conscientizar, os avós sobre o tema. Gente, criança de 2 anos ainda dá para dizer não. E da mesma forma que uma família tem a obrigação absoluta de não ser permissiva a ponto de deixar uma criança de 2 anos com o celular na mão, que é a pior coisa que pode acontecer para essa criança, você já ter a influência dos videozinhos curtos, das redes sociais nessa idade, é também preciso colocar limite em familiares. Então, assim, se você tem uma mãe, a mãe da criança, tem uma mãe, quer dizer, a avó da criança, que quando vai na casa dela, dá o celular para a criança, você não vai fazer isso e ponto final. Senão, meu filho não vai mais na sua casa. Porque isso é de uma importância. É a mesma coisa que você tem uma avó que dá veneno para sua filha quando você vai lá. Vou encher ela de veneno, ela vai chegar em casa vomitando e passando mal. Não é o caso, não. Ela vai chegar em casa se emborrecendo, viciada, se viciando. É muito grave isso. Não se pode permitir uma criança de 2 anos ter contato com tela. Isso é universal. Isso é a palavra de todas as sociedades pediátricas do mundo. E em algumas, como na França, a proibição é até 6 anos, porque 6 anos, primeira infância, é a idade da formação mais profunda, rápida, explosiva, fundamental, essencial. O núcleo da formação humana, dessa menina ser gente, desse menino ser gente. Como é que você vai passar um celular para uma criança dessa que está cheio de elementos inadequados, de vícios, de riscos, de golpes, de crimes que acontecem lá dentro? Isso é loucura. Loucura. Não está podendo ficar com a criança naquele momento? Tem 2 opções.
Vai brincar, 2 anos, 1 ano e meio, bota num cercadinho. Gente, cercadinho era uma maravilha. Eu fiquei no cercadinho na minha infância. Eu tenho fotos minhas no cercadinho. Brincando, horas e horas com os brinquedinhos que estavam ali sozinho, eu e o cercadinho. E aí meus pais podiam fazer as coisas dele e não sair engateando, andando pela casa procurando encrenca. Ótimo, maravilha, bota no cercadinho. Uma criança de 4 anos vai brincar no seu quarto. Tem um monte de brinquedo, tem massinha, tem desenho, tem a flautinha, tem o xilofone, tem as bonecas, tem o castelo, tem tudo que você precisa, os livrinhos, para você brincar. Pode incentivar a brincar 5 ou 10 minutos nisso, mas depois você vai fazer a sua tarefa. Deixa a criança brincar no quarto dela. Criança sabe brincar. Sabe. Quem é que aqui não brincava na infância, gente? Alguém tinha celular aqui quando tinha 3 anos? Qual é a brincadeira, eu queria ouvir vocês, qual é a brincadeira preferida de vocês dentro de casa? Quem é que pode lembrar de alguma coisa? Boneca, desenho, massinha, sei lá. Né? Brincar com os irmãos. E fora de casa, no parquinho, brincar de pique. Enfim, gente, a gente viveu brincadeiras, isso está no nosso circuito, no nosso DNA. Criança não precisa ser ensinada a brincar. É uma linguagem que vem de nascença. A linguagem essencial não só dos humanos, dos mamíferos. Você olha para um casal de irmãos, macaquinhos, leões, coelho, o que quer que seja, mamíferos, vão estar brincando. Porque é a forma que a natureza criou para a criança, o bichinho, aprender a ser gente, aprender a ser adulto. Então, tem que deixar a criança brincar. É a segunda opção. Esgotou, está desesperada, precisa de um tempinho de tela, para a criança ficar parada, você tem que fazer uma reunião no telefone, coloca na televisão. Liga a televisão. Que seja a sessão da tarde, que seja um noticiário, porque não tem mais programação infantil na televisão, mas que seja ou melhor, que você tem um streaming, se você tem um canal pago, bota desenho, bota sériezinha infantil, não sei o quê. Pronto. Ali não tem algoritmo, ali tem histórias longas, isso também faz muita diferença, gente. Um filme com histórias longas, com início, meio e fim, com narrativa que seja de 20 minutos, meia hora, que tenha bem e o mal, o conflito, o vilão, a Branca de Neve e a bruxa, a Cinderela e a madrasta, e a fada, e a moral, e o conflito, e a perda, e a recuperação. Olha a importância disso para a formação de uma criança. Ela está entrando em contato com valores profundos, valores humanos. Então, narrativas desse tipo, folclóricas, clássicas, que seja da Disney, maravilha, isso não vai fazer mal para ela, ao contrário. Não vai viciar, não vai trazer conteúdo inadequado, vai trazer conteúdo adequado que vai ser formativo para ela. Então, usem a televisão, usem histórias longas, que são muito melhores. Mas dá um celular para uma criança de 2 anos, te juro, essa avó tinha que ser demitida. Tem uma pergunta nessa mesma linha de raciocínio de limites, né? Que é uma mãe de uma criança de 12 anos, que no relato, na pergunta da mãe, diz que ela foi criada nessa perspectiva 0 celular, mas que é difícil sustentar os 12 anos, né? A pressão e atenção da sociedade. Então, assim, como lidar, né, com o processo, que dicas, né, para poder, né, ajudar a criança a mais tarde entender, né, o porquê a mãe tentou proteger ela, não dando o celular aos 12 anos de idade. Gente, tem um determinado nível onde nós vamos ser ultrapassados pela tecnologia, porque o poder é enorme, a inundação de elementos, de aparelhos e de possibilidades é gigantesca, e o espalhamento disso em todos os aspectos da nossa vida é muito rápido, é muito impressionante. Então, a gente precisa ter certos cuidados, mas sabendo que vai ser impossível ser perfeito e tudo mais. O ideal, como é que se coloca hoje em dia, o ideal em relação à relação de uma criança ou de um adolescente com o celular? Primeiro, entregar mais tarde. Entregar um celular pela primeira vez aos 14 anos, isto é, no 9º ano do ensino fundamental. Ali, ele tem alguma chance de já ter começado a puberdade, já ter passado por questões de desenvolvimento muito importantes ali. Mas, antes disso, tem que ficar de olho no computador, porque tem crianças de 10 anos viciadas em pornografia. Tá? Iniciando a sua sexualidade cedo demais,
e da forma mais inadequada possível num ambiente de violência, de subjugação e objetificação da mulher, de cultura do estupro. É assim que eles estão aprendendo sexualidade, gente. Não é através da escola, através da família, mostrando para eles uma relação de dois seres humanos, igualitária, baseada no afeto, na intimidade. Eles estão aprendendo sexualidade na pornografia. Aí, quando chega na adolescência... Tem criança aí? Tem criança aqui? Tá. Então, tá. Então, quando chega na adolescência e vai acontecer alguma coisa, as relações entre meninos e meninas estão sendo baseadas nesse aprendizado. Então, não vou entrar em detalhes, é claro, mas é muito grave, porque a intimidade a gente aprende na relação entre dois seres humanos que estão iniciando numa coisa nova na vida, mas sem trazer esses valores terríveis que estão trazendo. Crianças de 9 anos passando horas e horas em sites PNG. Ah, é muito sério isso. Então, a gente tem que olhar o computador também. Ideal, computador em área coletiva. Tem que ver o histórico do Google. É claro que eles podem dar a volta na gente, apagar histórico e tudo mais, né? Tem conta paralela, conta que não conhece, mas enfim. 14 anos entrega o celular. 16 anos para entrar em rede social. Segunda coisa, tá? Terceiro, eu não tenho rede social, eu sou o único que não tem. Esse é o motivo de 90% dos pais entregarem o celular cedo demais para os filhos, com 10 anos, 9 anos. Porque meu filho é o único que não tem, não pode. E não pode mesmo, vai sofrer pra caramba. Vai ser excluído do programa, não vai saber o meme, da sacanagem, da brincadeira, vai virar objeto de bullying, porque ele é o único que não está ali. Enfim, sofre pra caramba. Então, eles têm toda a razão de querer o celular antes dessa idade. Porque todo mundo já tem. E é um tsunami. Então, o que a gente faz? A gente se organiza coletivamente. Isso está acontecendo no Brasil e no mundo inteiro. Existem movimentos. Primeiro foi na Inglaterra, chamado Smartphone Free Childhood, infância livre de celulares. Aqui no Brasil, existe o movimento Desconecta, movimento Ponto Desconecta no Instagram, e é uma organização de pais voluntários que começou a se organizar em São Paulo e hoje em dia tem em 23 estados, em várias escolas, onde famílias que não querem entregar o celular cedo para os seus filhos, que concordam com esses princípios, estão assinando compromissos e se juntando. Então, essas pessoas... Não só elas formam uma comunidade, porque aí, por exemplo, no fim de semana eles podem fazer coisas juntos, e os meninos que não vão ter celular vão brincar juntos, e vão estudar juntos, e vão se fortalecer, e não vão mais ser os únicos a não terem celular, e, portanto, menos suscetíveis ao bullying, menos suscetíveis a ficar de fora, eles vão acabar ficando dentro também. E talvez eles vão ser tão mais felizes, menos deprimidos, menos ferrados, e aprenderem melhor, e tirarem notas melhores, que talvez outros meninos comecem a se interessar. Por que está acontecendo isso? Por que meu amigo está fazendo escolinha de futebol e está feliz e eu não estou? Estou aqui o dia inteiro no meu celular. Né? Enfim, esse movimento é pelo coletivo. Não existem respostas individuais a problemas coletivos tão graves como a questão da invasão do mundo digital na infância. Terceiro, quando entregar o celular, tem que saber que vai trabalhar, vai ter que supervisionar, tem que primeiro criar um contrato, chamar o adolescente, criança não, porque criança não tem que ter celular, chamar o adolescente para discutir as regras desse contrato. Então, os adultos vão fazer uma série de regras e chama o adolescente, olha, vai ter que usar tal aplicativo só tanto tempo, o jogo tanto tempo, a tal hora vai ter que desligar. Nesse contrato tem que ter regras para os adultos, porque se a gente não olha para o nosso uso do celular, a gente não pode exigir nada dos nossos filhos. Vai ter que ter regras para refeições em família, respeito a essas refeições, ao convívio em família, respeito à brincadeira, ao esporte, ao estudo, ao sono. Tirar o celular do quarto da criança à noite é fundamental. Não pode dormir com o celular do lado, não pode dormir com o tablet do lado, que eles acordam para jogar, para mandar mensagem. E, então, esse contrato já ajuda, porque ele coloca uma espécie de terceiro ali. Não sou eu que vou arrancar o celular para meu filho, ó, você assinou o contrato, está vendo ali na parede? Está na hora de dormir, faz favor de desligar. Ah, não sei o quê, vai ter conflito. Outra coisa que ajuda a terceirizar é o aplicativo de controle parental. Você desliga
Você já coloca a regra ali e o próprio aplicativo vai limitar o tempo de Instagram, o tempo de TikTok, e a hora de dormir, e a hora de usar outra coisa, não sei o quê, o tempo de uso de cada... E vai também controlar as contas, as mensagens, porque não tem como não também supervisionar. Você tem que olhar o que está acontecendo nas mensagens, nas contas. Você não precisa entrar na intimidade da conversa dele com o amiguinho, na conversa dele com a namorada, ou dela com o namorado, mas você tem que sim olhar as mensagens, por exemplo, de grupos de WhatsApp, grupo de WhatsApp de adolescentes, tem que ter supervisão parental, porque são grupos onde rola muito bullying, onde rola muita intolerância, racismo, brincadeiras de péssimo gosto, pornografia, uso de inteligência artificial para desnudar as meninas, coisas horríveis acontecem nos grupos de WhatsApp. Então, e, às vezes com invasão de pessoas estranhas. Então, também tem que olhar esses grupos. E tem que ajudar também a sentar junto e fazer o que eu falei de educação midiática. Olhar o conteúdo junto com eles que eles estão recebendo, não só das redes sociais, dos videozinhos, mas no YouTube, das mensagens e dos jogos também. Os jogos são perigosos, os jogos viciam, os jogos têm consumismo, os jogos têm predadores que estão ali espalhados. E ajudá-lo a desenvolver esse pensamento crítico. Só junto com eles é que a gente consegue. Meu filho, isso aqui é um misógino, isso aqui é um racista, isso aqui é um intolerante, isso aqui é um vendedor de mentiras, isso aqui é fake news, ciência é isso aqui. Ajudá-los a distinguir entre o que é real e o que é fake, aquilo que é perigoso e o que é saudável. Ajudá-los a educar seu próprio algoritmo. Acho que, em suma, é isso. Não é fácil, é muito difícil, por isso, quanto mais tarde a gente der, melhor vai ser. Grata, Daniel. E das duas outras perguntas, eu creio que você já respondeu. Uma perguntando sobre estratégia, uma pergunta elaborada por um grupo, né? Que estratégias, você deu várias aí, tá? Estratégias, tá? Para poder, né, fazer esse controle parental. Exatamente. E uma seguinte que trata, eu estou entendendo assim, que se é possível deixar a criança brincar de videogame, aí eu estou entendendo que não é na internet, né? Mas aqueles videogames mais tradicionais e tudo, e você deve se preocupar com o tempo e com o tema. Penso que sim, também, né? É jogo, vicia, enfim. Sim, faltou uma coisa importantíssima na questão das estratégias, foi bom você ter tido essa pergunta, que é talvez a mais importante, que a forma mais eficaz de tirar uma criança do celular é oferecer um mundo real bacana. É levá-la para a pracinha, para o parque, os menores, para brincar com outras crianças, ir para a casa dos amigos, ir na casa da titia, trazer os primos, ir para o clube, ir para a pracinha, ir para os maiores, ir para a casa dos amigos, jogar videogame, que seja presencial, para se estapearem, se abraçarem, rirem juntos, irem para jogar bola, irem para praticar esporte, fazer uma aula de instrumento musical, uma aula de inglês, o que quer que seja. E a gente precisa lembrar que, para isso, a gente precisa de cidades que convidem as crianças e as famílias para a rua. Nós precisamos de cidades com parques, arborização, com bons brinquedos, com praças acessíveis, bem cuidadas, com atividades, com feira de artesanato, com atividades artísticas, esportivas, competições, o que quer que seja, que ativem essas áreas. E a gente precisa que essas áreas estejam em toda a cidade, não apenas nas áreas ricas. Essa justiça ambiental e justiça recreativa, hoje em dia, é fundamental. A gente tem um mínimo de equidade na distribuição desses recursos, porque, senão, é mais uma desigualdade grave que aprofunda as diferenças entre os ricos e pobres nesse país e que prejudica, claro, sempre os mais pobres, sempre os mais destituídos, que moram nas periferias, que moram em áreas pobres, porque eles não têm esse tipo de recurso perto de casa. E aí, é claro, as crianças vão ficar cada vez mais submetidas às telas e ao Pablo Marçal, que é o ídolo dessa galera. Tá? É grave a situação. Essa pergunta foi o quê mesmo? Sobre o videogame. Videogame, gente, tem seus riscos, também vicia. Né? Eu peguei um menino de 15 anos, 16 anos, que está fazendo o 3º ano de ensino médio, e a mãe me procurou porque ele pediu para ir no médico, porque ele não consegue estudar. O que está acontecendo com a vida desse menino? Ele chega da escola, liga o computador com outros 5 amigos, não são do Rio, tem um do Rio, outros 3, eu sou do Rio, né? De outros estados. Eles ficam jogando até de noite, ele vai dormir meia-noite e meia, 1h, para acordar às 6 da manhã, quer dizer, ele está dormindo 5 horas por noite. Um menino de 16 anos dorme 5 horas por noite. No fim de semana, ele passa o fim de semana, o sábado e domingo, jogando, ele está completamente viciado. Isso é um termo
Isso existe no DSM, a Bíblia da Psiquiatria já tem dependência de jogos, transtornos de dependência de jogos. Só que em breve vai ter transtornos de dependência de redes sociais também, que já está sendo discutido esse novo diagnóstico. E esse menino não consegue se concentrar em 1 minuto na aula. Ele diz que ele fica olhando o professor, aquilo começa a virar uma fumaça, uma neblina, ele olha para o chão, ele não consegue ficar olhando para o professor, ele olha para o chão e começa a ver imagens do jogo, quando ele está olhando para o chão. A mente dele está completamente tomada pela máquina, né? Invadiu ali, destruiu as conexões que fazem com que ele possa aprender alguma coisa. Olha, a gente não vai passar no Enem desse jeito. Então, a gente está fazendo um desmame gradual. Então, os jogos têm os seus problemas. Mas 1 hora de joguinhos, videogames, sem conexão com a internet, especialmente, de esportes, não de jogos de violência de primeira pessoa, que sai matando todo mundo, e também um jogo com alguns amigos, especialmente presencial, gente, joguinho presencial, muito mais legal. Eu me lembro que eu jogava videogame na casa dos meus amigos e a coisa mais chata era ficar esperando a vez do outro. Era um porre. Eu ficava louco para acabar logo, para poder pegar. Hoje em dia, esses meninos ficam horas olhando jogos de outras pessoas, olhando vídeos de outras pessoas jogando videogame. Vai entender um negócio desse? Eu não consigo entender isso. Horas e horas olhando outras pessoas jogando, que é exatamente o que a gente não queria fazer quando era garoto. Mas o videogame ele é mais engajador, ele é mais participativo, a criança tem que pensar, tem que ter rapidez de raciocínio, tem que ter alguma destreza manual, enfim, tem as suas vantagens também. Joguinho de tablet de celular não presta, vicia muito mais e é mais nocivo para a criança e expõe ela mais a riscos. Tá? Agora, a gente está terminando e eu queria, antes de terminar, falar de 2 coisas importantes, muito importantes. Primeiro, é o que a gente chama de captura, a gente chegou a falar disso, né? De captura da psique profunda da criança. Vocês imaginam que daqui a pouquinho nós vamos ter nos celulares, para os mais velhos, e para os mais novos, na incorporação de um bichinho de pelúcia, por exemplo, sistemas de inteligência artificiais extremamente sofisticados ali. Esse bichinho, vamos pegar o bichinho para uma criança de 5 anos, tá? O bichinho dela vai conversar com ela em voz alta, vai ouvi-la, vai devolver as suas perguntas, vai esclarecer tudo que ela perguntar, vai ter resposta para tudo. E mais do que isso, vai conhecê-la cada vez mais, vai conhecer os seus sonhos, seus medos, seus conflitos internos, suas neuroses lá que já estão em formação a partir das dinâmicas familiares, vai conhecer os seus sonhos, seus desejos, aquilo que ela acredita, que ela quer. Então, quando ela pedir, fulana, me conta uma história para eu dormir, a heroína da história vai ser ela, não vai ser mais a Branca de Neve. O prazer de um acolhimento permanente, de um bichinho que é um amigo que está sempre pronto a agradar, sempre acolhedor, sempre dizendo que ela é o máximo, é um prazer infinito. Os pais dela dão limites, dizem não, idealmente, dizem não, às vezes estão trabalhando, às vezes estão de saco cheio, explodem, tem até um saco de raiva, não enche o saco, não sei. O bichinho não. O bichinho vai estar sempre maravilhoso, sempre dizendo, você é linda. O ChatGPT já faz isso com a gente. Que ótima pergunta. E aí ele mente para me agradar. Né? Isso acontece, de fato, o tempo todo. Ele quer agradar a gente, o bichinho vai agradar essa criança. E ela é muito mais suscetível a essa fonte inesgotável de prazer e essa ausência de frustração, essa ausência de limite, essa ausência de confrontação com a vida, com o mundo real, que traz frustrações e dores que a gente precisa enfrentar para poder ser gente, para poder ser adulto no futuro, porque senão, primeira dor, primeiro pé na bunda que tomar na adolescência, vai se suicidar. Não está acostumada com perdas de nenhum tipo. Né? Então, isso é um risco muito grande dessa criança, inclusive, começar a ter deteriorado a sua relação com seus pais, porque os pais não vão dar prazer o tempo todo. Então, ela vai preferir o vínculo com o bichinho do que o vínculo com os pais. Ela vai preferir o vínculo com o bichinho do que o vínculo com os amigos, porque os amigos também desafiam, também excluem, também viram as costas, também brincam com outras crianças e dão ciúme, e fazem bullying, e dão uma rasteira de vez em quando. A amizade é assim, gente. A gente aprende a lidar com isso. E essa criança vai preferir o bonequinho que os amigos. Olha o risco disso.
né? Crianças cada vez mais isoladas e perdendo o vínculo parental, que é o vínculo fundamental, que é a conexão mais importante da vida delas, para a formação delas. Então, muita atenção quando nossos filhos tiverem à disposição gadgets, bichinhos ou avatares para adolescência de inteligência artificial, que são extremamente perigosos, que não têm um código de ética e que capturam esses dados de intimidade para quê? Ganhar dinheiro. Então, vão vender para essa criança produtos, propaganda, e ela vai desejar aquilo de uma forma irresistível e vai exigir que a família compre. Se não comprar, vocês são perversos, né? Porque, capturando dados íntimos, não só eles vão fazer a propaganda, como eles vão usar isso para seu benefício próprio, né? Segundo, e isso implica também numa coisa importante, que é a questão da regulamentação. A gente precisa regulamentar as redes sociais aqui no Brasil, isso é urgente. Tem um projeto no Congresso hoje, 2018, tentando fazer isso, mas o lobby das Big Techs é muito grande. Essas tarifas que o Trump impôs ao Brasil, muito provavelmente é por causa das Big Techs, que estão se sentindo ameaçados. O STF impôs limites, impôs punições, e o Congresso está em discussão. O Congresso não vai passar porque eles compram os congressistas todos. Mas o STF colocou um limite. Eles estão pé da vida com o STF, e aí vem a questão das tarifas e vem também essa perseguição ao Pix brasileiro. Por quê? Porque o Zuckerberg quer implantar aqui o WhatsApp Pay, que é um concorrente do Pix. Então, peço a vocês que nunca usem o WhatsApp Pay, continuem usando o Pix. E a outra coisa é o seguinte: a inteligência artificial está evoluindo de uma forma muito rápida, né? Vocês estão vendo isso acontecer, né? Todo dia aparecem novas formas, novas capacidades, os vídeos inacreditáveis que agora o Google está fazendo, que foram explorados aí nas redes sociais. A perfeição dos textos, das imagens, é impressionante. Isso está no começo ainda, porque o que as empresas estão buscando agora é a AGI, a inteligência, superinteligência artificial, que é aquela inteligência que é superior ao somatório de toda a inteligência humana. E eles devem chegar nisso em 2028, 2029, daqui a pouco. Isso quer dizer, isso aí são estudos de pessoas que trabalharam na OpenAI, que saíram porque estão vendo o rumo dessas empresas caminhar para uma área muito problemática. Então, duas questões que podem acontecer. Primeiro, o uso militar da inteligência artificial. A gente não coloca uma regulamentação, se coloca questões éticas. Estados Unidos e China vão jogar muito recurso na inteligência artificial, vão construir, inclusive, reatores nucleares para alimentar, porque os data centers consomem muita energia, não precisam, inclusive, de energia nuclear para isso. E o uso de inteligência artificial, essa inteligência que vai ser não só superior à inteligência humana, ela também vai ter uma capacidade muito grande de se autoprogramar. Esse é o objetivo das empresas atualmente. Eles estão ensinando a própria inteligência artificial a se autoprogramar. Quer dizer, a capacidade dela de evoluir rapidamente vai aumentar astronomicamente. Então, essa inteligência artificial muito poderosa, ela vai criar armas muito poderosas também. E vai substituir muito das profissões humanas, inclusive as criativas. Inclusive as criativas. A gente não sabe onde a coisa pode parar. Então, isso é um risco muito grande de uma nova Guerra Fria aí entre Estados Unidos e China, e que o risco, por exemplo, nuclear, seja muito maior, porque não vai ser mais um presidente que vai apertar o botão vermelho, né? Pode ser bypassado por uma inteligência artificial aí, maluca. E o outro risco é que, justamente, como o conceito fundamental da inteligência artificial é se autoaperfeiçoar, se nós começarmos a colocar muitos limites, eles vão considerar a gente um obstáculo. E aí podem achar que a nossa eliminação é a melhor alternativa. Isso não é ficção científica mais, isso é real, isso está sendo colocado, esse risco está sendo colocado por pessoas que conhecem profundamente essa questão. Se alguém tiver interesse nisso, procure na internet um estudo chamado AI 27,
para entender isso melhor. Eu queria só deixar essa última mensagem, porque é importante a gente saber dos riscos que a gente corre como humanidade se a gente deixar isso correr solto, se a gente não tiver um mínimo de imposição de limites éticos e de regulamentação. Obrigado, gente. Vou precisar sair meio correndo agora. Para todos que participaram conosco, tanto aqui presencialmente quanto online, nosso muito obrigado em nome da Escola Colmeia. Nosso agradecimento especial também para a Abelhuda Educação e Somos Educação, nossas parceiras e patrocinadoras dessa temporada de 2025 do Confabulando. A Escola Colmeia é uma escola que tem como missão o amor, o respeito à infância há 43 anos. Temos uma abordagem pedagógica própria e registrada, desenvolvida ao longo de 43 anos, educando com amor e respeito à infância. A abordagem pedagógica da Colmeia defende a infância como um direito de toda criança. A Colmeia é uma escola para pensar, sentir, agir e tomar decisões. Nosso programa inclui o Aquibeu nas mensalidades, formando sujeitos bilíngues desde a infância. Para nós, momentos como esse de hoje são fundamentais, momentos de encontro, de trocas e muita aprendizagem. Não esqueçam de colocar na mensagem "Eu quero" nos grupos de WhatsApp para que as nossas concierges entrem em contato com vocês para a gente entrar no programa de grupos e conseguirem descontos especiais para quem participou aqui do nosso Confabulando. Obrigada mais uma vez e aguardo todos vocês no dia 23 de agosto com muita alegria. Um grande beijo. Obrigado, gente. Obrigado, Colmeia. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo Confabulando, pelo trabalho de vocês. Obrigado, Alba, por essa parceria. E bom fim de semana para todos. Obrigada também a todos aqui presentes. E a certeza que a saída é coletiva. Estamos juntos.